Tá, agora sim, gravando. Ok, então vamos voltar lá para a apresentação. Então, no fluxo de trabalho restaurador, nessa técnica que a gente fala de método construtivo, vocês observam que aqui neste modelo, que foi obtido com uma resina SLA, você tem a possibilidade de tanto fazer a construção do próprio modelo do paciente, da arcada, como também você tem a possibilidade de fazer a construção dos copings. Tá vendo aqui, ó, a base, né, de como partiu para o levantamento de um modelo, tanto para o levantamento de um coping, como está aqui nesse central, e como está desses três outros elementos aqui, elementos que vão se tornar prótese. Assim como também é possível fazer o quê? Nessa imagem que vocês veem aqui de prótese total superior e inferior, vocês observam que existe a construção da resina da base acrílica referente à gengiva, só que isso foi feito numa etapa, e depois a construção dos dentes feita numa segunda etapa. E aí você faz a colagem dos dentes na base acrílica referente à gengiva. Então, possibilidades existem inúmeras, né? Um outro, só para ilustrar, que vocês devem saber também, é que nós temos a possibilidade não só de fazer levantamento em impressoras 3D de estruturas plásticas, mas também, olhem só, como ilustração de estruturas cerâmicas também, assim como implantes cerâmicos, assim como estruturas que são referentes à própria construção da mandíbula, além do que também a impressora 3D que ela serve para fazer construções de próteses parciais removíveis, de copings, de pontes fixas parciais, além do que de barras também inteiras, né, para servir como uma barra de suporte para protocolo. Então, as impressoras hoje, elas já estão chegando nesse nível de não só construção em termos de resina, mas também em diferentes tipos de materiais. A diferença entre uma impressão analógica e uma impressão digital é que na impressão analógica, para a gente pensar que a gente quer precisão, a gente tem que cuidar do armazenamento da moldagem, do armazenamento do próprio material que você vai vazar, o gesso, a temperatura que você está trabalhando. Você tem que tomar cuidado com dosagens imprecisas, tanto do material de moldagem quanto do próprio gesso. Rigidez da moldeira que você está trabalhando. Qual é a sua técnica clínica que você faz? Você faz moldagem 1 passo, 2 passos? Qual é o tempo que você espera, né, para presa? Qual é o tempo que você espera para fazer a espatulação ou a manipulação desse material? Inclusive até a influência do próprio movimento, né? Na hora que você está fazendo a moldagem, se o paciente está se movimentando, ou se você mesmo não tem estabilidade nas suas movimentações no momento do ato. Além disso, o tempo de presa, como já foi citado, o tempo de presa do próprio material de moldagem, como do tempo de presa do próprio gesso. Além disso, também existem a parte de revestimento, né, que faz a fundição de metal, que também pode influenciar. Reação química, e ainda existe o problema de, às vezes, ter algum material que tem reação química contínua. Por exemplo, uma moldagem de silicona de condensação. Na impressão digital, o que a gente tem que fazer? Uma aquisição digital, seja ela por um scanner de mesa ou por um scanner intrabucal. Aí você faz, na sequência, produção digital, você desenha a estrutura que você quer, né, o formato do dente, ou, se não é um dente ainda, você vai ter que fazer a estrutura do coping. Mas aí, se você for trabalhar com scanner extra, você tem que ter pelo menos o modelo que é obtido de forma analógica ou a moldagem que é obtida de forma analógica. Se você não quiser nenhuma etapa dessas, não passar pelo analógico e quiser
inteiramente um fluxo digital, você tem que ter um scanner intraoral. Professor, Sim? eu acho que tem algumas pessoas querendo entrar. Ah, deixa eu fechar aqui, só um pouquinho. O Luiz, tem mais alguém? Acho, ah, Mais alguém? Acho que não, né? acho que não. Ok, voltou a apresentação? Sim. Sim. Então, o uso da tecnologia CAD/CAM visa reduzir o potencial de desajustes, reduzindo a intervenção humana e o acúmulo de pequenos erros de fabricação que são inerentes aos fluxos de trabalho analógicos, que inclui a etapa do enceramento, a etapa da inclusão, da fundição e do polimento, que todas essas etapas podem gerar desajustes. Em termos de implantes, as imprecisões no processo de escaneamento intraoral podem surgir de várias fontes. O tipo do dispositivo emissor de luz, que tem que acessar todas as áreas da dentição, e isso não é um processo, vamos dizer, falando honestamente, não é muito fácil, e vocês vão ver isso nas imagens à frente. A aquisição incompleta da superfície do esquembare, que é a peça que você utiliza para capturar a posição do implante em relação à arcada, pelo dispositivo de escaneamento, resulta na falha do software em reconhecer o esquembare, causando uma computação imprecisa da posição deste e de suas características geométricas. A falta de precisão das medições dos ângulos entre vários esquembares pode resultar em diferenças de tamanho dos algoritmos utilizados para a reconstrução. E, além disso, também existe um outro componente, que é o próprio embaçamento ou a contaminação por umidade. Já existe dentro dos scanners uma ventilação aquecida, embutida, para quê? Para justamente não sofrer o embaçamento na superfície do espelho. Então, quando vocês estão trabalhando com o scanner, vocês escutam um barulho de uma ventoinha. Essa ventoinha, além de fazer o próprio resfriamento do equipamento, o ar quente é voltado para o lado do espelho. Então, aqui tem uma imagem, né, de um escaneamento já feito aqui dentro do consultório. Então, quero que vocês observem que existem as possibilidades que o scanner oferece são inúmeras, muitas ferramentas que você pode manipular a imagem, você pode aumentar a definição, inclusive até escolher aqui, por exemplo, olha, se é sem filtro o que você vai passar do scanner é sem filtro, ou se você quer capturar somente áreas de dente e gengiva e não fundo de vestíbulo, ou se você quer capturar somente dentes e não quer capturar gengiva, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Mas o que mais chama atenção aqui nessa imagem, e que eu quero que vocês prestem atenção, tá vendo essa coroa total metálica? Vejam que eu consigo fazer a captura da superfície dos dentes de uma forma bem satisfatória, mas quando eu vou para um metal, uma superfície metálica brilhante, aí eu já tenho dificuldade, principalmente se essa estrutura ela está posicionada como último dente da arcada. Então, quanto à fabricação da prótese, olha só, nós temos aqui as possibilidades. Uma fabricação aditiva, em que você tem a fabricação aditiva de levantamento de um modelo respectivo do seu paciente e ainda do levantamento do modelo, a própria construção das estruturas que servirão como as estruturas para a reabilitação. Num sentido diferente, mas com objetivos iguais ao final, você ter
por método digital, uma fabricação subtrativa, que você já tem os blocos prontos, comercializados, né, por diferentes indústrias, onde você tem bloco cerâmico para fazer peças puramente cerâmicas, ou você tem blocos de resina que servem para fazer os provisórios. E aqui um exemplo até de uma fabricação aditiva que foi produzida especificamente para nós, aqui em questão de pesquisa, onde nós temos aqui copings, todos os copings aqui vocês observam que são iguais, e eles foram utilizados para fazer pesquisa, que a gente vai citar mais à frente. E a fabricação subtrativa, além, mais uma imagem que é, daqueles blocos, você coloca numa fresadora e várias brocas atuam fazendo a escultura previamente determinada num software. Então, vamos lá. Seguindo as questões que a gente fala sobre as pesquisas, então, temos aqui algumas pesquisas que já foram conduzidas e já foram concluídas, da Paula, que inclusive está presente aqui, né, Paula? Da Érica e da Rafaela, que era da residência. Então, as duas primeiras são TCC, de conclusão de curso, e a terceira é conclusão de residência. Então, como foi feito esse trabalho? Então, a partir de um modelo mestre que nós confeccionamos, fizemos um escaneamento com scanner extraoral, um N de 20, produzimos 20 copings, e depois, com o escaneamento com o scanner intraoral, o scanner de consultório, foram produzidos outros 20 copings. Então, todos eles são copings em resina, resina SLA. Então, essa resina SLA, ela é feita, a polimerização, numa impressora 3D. Então, aqui mostrando a diferença entre um scanner de mesa, que inclusive é do mesmo fabricante do próprio scanner intraoral, e aqui a impressora 3D que foi utilizada, que é a N-Cubic. Então, o nosso modelo, né, nosso preparo mestre era esse daqui, onde ele foi fundido e depois identificado as faces, mesial, vestibular, palatina e distal. E na impressora 3D foi, então, feita a polimerização dos copings a serem estudados. Então, o que nós trabalhamos? Pegamos numa aproximação por estereomicroscopia a análise da adaptação entre o término do preparo, que era em metal, com o término do coping. Então, foram feitos 40 copings, né? 20 de scanners intrabucal, 20 de scanner de mesa. Foram analisados 4 faces, as respectivas mesial, distal, palatina e vestibular, e de cada face foram feitas 3 repetições, ou seja, tivemos aqui no trabalho da Paula 480 medidas, para cada medida em cada grupo, conforme os diferentes sistemas de escaneamento intra e extraoral. A mensuração das fendas marginais foi realizada em 4 pontos, sendo 1 ponto em cada face do coping previamente determinado. E aqui foi feita toda a tabulação dos dados. Então, representando aqui, ó, no gráfico, o scanner extra e o intra. Os pontos outliers são representados pelos símbolos, essa bolinha.
Sobre a discussão do trabalho, então, Christensen, em 66, concluiu que as margens visíveis maiores do que 39 micrômetros são clinicamente inaceitáveis. No entanto, devido a vários fatores, parece quase impossível alcançar esses valores ideais em ambientes clínicos. Ademais, porém, há um consenso entre vários autores na aceitação desse critério estabelecido por MacLean e von Fraunhofer, em 71, que propôs um intervalo marginal máximo de 120 micrômetros, após um exame de 5 anos em 1.000 lacunas de restaurações em cerâmicas. Esses autores também afirmam que a camada de cimento geralmente requer um espaço entre 25 a 50 micrômetros. Como o ajuste marginal é um fator fundamental para avaliar a qualidade de um preparo protético, lacunas marginais maiores do que 120 micrômetros forneceriam um nicho para patógenos orais e saliva, levando a problemas como inflamações periodontais, cárie secundária e dissolução do cimento solúvel. Dissolução do cimento solúvel, isso, né? Cimentos que são solúveis, não é o caso de cimentos à base de resina. Então, a conclusão do trabalho foi que a desadaptação marginal apresentada nos dois sistemas de escaneamento, ela está próxima da média de desadaptação clinicamente aceitável, que é de 120 micrômetros, mesmo sendo confeccionada em resina DLP, as quais apresentaram uma média de desadaptação de 129. Então, o aceitável não é 120. Nós obtivemos no trabalho 129 para o scanner de mesa e 194 para o scanner intraoral. Então, se o aceitável na literatura é de 120, 194 é um número significativo. Portanto, o scanner extraoral apresentou a menor média de desadaptação marginal quando comparado com o scanner intraoral. Observou-se que os sistemas de escaneamento, tanto intra quanto extra, apresentaram valores de desadaptação estatisticamente significante para os pontos medidos em cada face do modelo mestre, independente do scanner. Mas o que a gente tem que comentar sobre isso é o seguinte, que mesmo você tendo esta diferença aqui, que seria a referência de 120, e nós tendo, né, na questão aqui do copo em plástico 194, as medidas, cientificamente, elas estão fora. Mas, clinicamente, o que a gente observa é que não é detectável uma diferença ao ponto de você, como clínico, assumir que a peça está desadaptada. E também, mais uma observação que é, o trabalho ele foi feito em cima de copings em resina DLP. A gente tentou fazer o controle disto, né, de uma forma rápida, de uma leitura rápida, logo após a produção. Só que o que nós sabemos é que as resinas, elas, após a impressão, elas sofrem uma certa alteração devido ao tempo. Pode ser também devido à exposição de luz, já que essas resinas elas sofrem a polimerização devido à luz, então pode ter uma interferência de luz também. Então, o recado final sobre o trabalho é: você tem diferenças estatisticamente significantes. Porém, uma observação agora em relação à parte clínica é: clinicamente, você não consegue falar que uma peça está desadaptada quando ela tem todo o processo normal de confecção, a não ser que aconteça algum evento que gere um problema para gerar uma desadaptação. E aí, né, Paula, você que está aí assistindo, ó, só para relembrar que o trabalho ele foi premiado dentro do CMO daqui de Maringá, né? Isso foi o nosso trabalho. Mas o que dizem outros trabalhos, né, em relação à precisão de modelos impressos vindos do processo digital versus os modelos de gesso vindos de processos convencionais?
Então, esse foi um estudo comparativo, feito lá pela Universidade de Tufts, lá em Boston. Então, vamos lá para a introdução desse trabalho. A obtenção do ajuste, alguns conceitos que a gente tem que ter em mente. A obtenção do ajuste passivo da prótese sobre implante, ela é identificada como um fator importante para o sucesso a longo prazo dessas próteses dentárias fixas que estão sendo suportadas por implante. Embora o ajuste passivo ainda não esteja claramente definido por critérios clínicos, estudos clínicos relataram que um desajuste aceitável entre uma plataforma do implante e a prótese que vai sobre essa plataforma, ela pode variar de 59 a 150 micrômetros. Vários fatores ainda podem contribuir para o desajuste da prótese fixa sobre implantes, como a precisão da impressão do implante, a fabricação desse modelo mestre e os procedimentos de fabricação da própria prótese. Então, um modelo preciso, ele reduz a possibilidade de desajuste da estrutura. Quando você tem uma ponte fixa sobre uma estrutura, né, ligando pelo menos 2 implantes, o que a gente busca nesse processo? A gente busca uma prótese que esteja o que a gente chama de assentamento passivo. Ou seja, você vai parafusar pelo menos dois copings que estão interligados, e esses 2 copings que estão interligados, fundidos, eles não podem ter diferença de adaptação, ou seja, você não pode ficar apertando, forçando o apertamento para poder adaptar essa estrutura. Ela tem que ter um apertamento livre do começo ao fim, sem gerar tensão em cima dos implantes. Então, um scanner intraoral, ele é preciso nos campos da prótese fixa sobre implante? Então, a vantagem é que você não vai ter seleção de moldeira, você não tem risco de distorção durante a impressão, você não tem descarte de material de borracha, você não precisa fazer desinfecção dessa moldagem, não existe transporte para o laboratório, os dados são mandados por e-mail, existe o conforto para o paciente, principalmente se o paciente tem ânsia, se o paciente ele tem aparelho ortodôntico, ele está sob tratamento ortodôntico e você não precisa remover o tratamento ortodôntico ou isolar os brackets para fazer essa moldagem, você já faz o escaneamento ali direto. E serve também, você não precisa guardar o modelo. Se você quiser, você pode ter esse arquivo digitalizado, guardado e ponto final. Em um fluxo de trabalho digital para fabricação de prótese sobre implante, foram relatados desvios na exatidão entre a veracidade e precisão, ao causar uma impressão digital de maneira semelhante à abordagem convencional. Uma revisão sistemática constatou que as impressões digitais resultaram em um melhor ajuste marginal interno do que o convencional para coroa simples e próteses fixas com suporte dentário. Mas isto, eu vou chamar a atenção para vocês, isto neste trabalho de 2016, tá? Porque, como vocês viram, né, vocês observaram que no nosso trabalho deu diferença, a diferença é maior do que os níveis aceitáveis pela literatura, e vamos agora à análise deste trabalho. Como foi feito esse trabalho? Então, tinha um modelo mandibular com a classificação de Kennedy, classe 2, parcialmente desdentado com 2 implantes instalados com conexão interna em nível de tecido, da placa da Nobel, para simular uma situação clínica em uma mandíbula posterior parcialmente desdentada ser restaurada para uma ponte fixa de 3 elementos. O objetivo do trabalho? Comparar a veracidade de modelos impressos obtidos com 2 scanners intraorais e com 2 tecnologias diferentes, porque nem todo scanner intraoral trabalha na mesma tecnologia para captura das imagens. Então, um era com a tecnologia do White Light e o outro era o Active Wavefront Sampling Technique, com modelos de gesso obtido de moldagem convencional. Então, traduzindo
Um era o CEREC e o outro era o da 3M. Então, o grupo 1, aqui, foi feita a moldagem com poliéter. O grupo 2 foi feita a moldagem com CEREC. A moldagem não, a captura das imagens com CEREC, da Omnicam. E o grupo 3 com o True Definition da 3M. 10 modelos. E depois foi feito, então, modelo em gesso com modelo de gesso tipo 4, um N de 10, e depois 20 obtidos com resina SLA em impressora 3D. Depois eles foram randomizados e digitalizados com um scanner de laboratório de altíssima resolução e depois feita a sobreposição para investigar a precisão entre eles. Então, os procedimentos de fabricação dos modelos, como já disse, um gesso tipo 4 no grupo 1 e resina STL no grupo 2 e 3. Eles foram armazenados em temperatura ambiente por uma semana. O scanner extraoral de alta resolução foi esse scanner Activity 880. Os scanbares foram apertados com um torquímetro a 10 newtons de força. Os scanbares foram transferidos do primeiro modelo para o segundo e foi repetido para todos os 10 outros modelos dos 3 grupos, respeitando a ordem que o scanbar que era referente para o premolar era o mesmo sempre, e o scanbar que era utilizado para o molar era o mesmo sempre. Depois foi feita a sobreposição. E aí foram obtidas as imagens. Então, olha só, você tinha um modelo que foi feito a moldagem de poliéter, um modelo de gesso. Aqui, scanner, scanbari, foram transferidos sempre para os outros 9 modelos, e aqui é a mesma coisa que os mesmos scanbares foram transferidos sempre na mesma posição para os outros 20 modelos. A hipótese era que os modelos impressos, obtidos através das impressões digitais, seriam mais precisos do que os modelos obtidos do método convencional. Não é? Todo mundo pensaria assim. Mostraram que os modelos menos desvios em 3D do que os modelos impressos na técnica de impressão digital. Olhem só a comparação. No convencional, os desvios foram de 53, já no CEREC, 108, e no True Definition, 120. Ou seja, mais do que o dobro, né, obtido digitalmente. As desadaptações foram praticamente dobradas em relação ao sistema convencional. A diferença no valor médio dos desvios em 3D entre os 2 grupos impressos e o modelo mestre foi estatisticamente significante. Então, aí a gente começa a pensar, opa, mais um trabalho, né, que comprova na literatura cientificamente que o sistema digital, ele não é superior ao sistema analógico. Então, vamos lá. A conclusão, dentro das limitações do estudo in vitro, modelos de gesso gerados a partir de impressões convencionais de implantes unidos apresentaram desvios 3D significativamente menores em comparação com modelos impressos digitais para o edentulismo mandibular classe 2 de Kennedy com 2 implantes. E os modelos impressos de diferentes sistemas utilizando scanners intraorais
mostraram uma diferença estatisticamente significativa em termos de desvios 3D do implante. E o CEREC demonstrou uma precisão superior em comparação com o sistema do True Definition. Então, a gente já começa a construir aqui. Eu quero conversar com vocês o sistema digital, até agora, o que foi apresentado, né, com o trabalho, nosso trabalho aqui em Maringá, o trabalho que foi desenvolvido em Tufts, e outros trabalhos que a gente já leu também, né, que existe superioridade de precisão nos modelos obtidos de forma digital. Essa questão eu deixo por enquanto no ar, mas ainda quero apresentar mais algumas coisas. E depois a gente debate no final, né, sobre as vantagens e desvantagens. Essa estrutura aqui que eu apresento para vocês foi levantada na impressora 3D para fazer o quê? Uma infraestrutura de zircônia. Então, o que a gente observa nessa infraestrutura de zircônia? Vamos passar o slide. Vocês estão vendo o término aonde vai encaixar o link? O link é o quê? Uma estrutura metálica que vai ser cimentada para essa estrutura que será futuramente de zircônia. Observem esses anéis de camada entre camada aqui, ó. Estão vendo? Esses anéis significam que cada camada que é feita uma polimerização, porque a resina ela é colocada num recipiente líquido, como se fosse uma piscina pequena, e cada camada dessa é polimerizada vez por vez. Só que quando ela está sobreposta uma à outra, você vê pouca diferença, mas você vê aqui numa aproximação, né, de uma fotografia bem próxima, olha só, uma camada, a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada, e assim consecutivamente. Agora, se eu dependesse de apoiar esta estrutura que fosse direta sobre a cabeça do implante e não tivesse o link, daí eu vou mostrar o que é o link depois, mas eu não tivesse o link, vocês conseguem ver essas diferentes níveis como se fossem escamas? Olhem só isso daqui. Se eu fosse pensar que eu teria que depender da adaptação dessa infraestrutura diretamente sobre a superfície do implante, eu ficaria bem preocupado. Eu ficaria bem preocupado porque como que eu vou ter uma precisão de margem de adaptação com várias camadas como esta daqui? Então, esse é outro ponto para a gente refletir. Vamos ver uma outra imagem, olha aqui, ó. Novamente, camada sobre camada, quando você vê assim, não é problema, né? Um polimento resolve, mas quando é no término, essa escada de desnível que ela vai gerando aqui, isso seria problema se eu dependesse da adaptação desta peça diretamente sobre o implante. Mas aí, para os que ainda estão iniciando na parte da prótese, né, os alunos, eu digo para vocês, não se preocupem quanto a isso. O que vocês só têm que ter de consciência é que vocês não podem adaptar uma peça dessa daqui diretamente sobre o implante, mas usando o link, você pode, assim como foi feito nessa peça. Então, aqui numa visão um pouco mais próxima, olha, da vestibular, porque aqui, chamando a atenção aqui, vocês veem que tem uma borda aqui, não é? Porque tudo isso daqui vai virar zircônia. Mas a vestibular aqui dos dentes e a vestibular aqui referente à área gengival vai ser feita uma aplicação de resina. De cerâmica, para fazer a caracterização dessa peça. Então, olha aqui. A peça já produzida, feita em zircônia, vocês não observam mais aqueles níveis. Mesmo nessa área aqui, não existe mais esse nível. Mas ele está liso e polido, né? Foi feito o acabamento. Mas aqui nesta área onde se representaria o problema, por aquela
escada, aquele desnível progressivo, ele é substituído por uma colagem, que é feito uma colagem para o quê? Para obter a passividade dessa infraestrutura. Então, aí, descarta esses problemas de uma, vamos dizer assim, uma não tão definida impressão digital numa impressora 3D. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção também é tempo de escaneamento. Então, quando a gente começou a trabalhar com scanner intraoral, nós tínhamos aqui, e essa é uma dificuldade que você tem quando você começa a manipular comprei o scanner, resolvi os meus problemas, então agora vai ser uma outra dinâmica e a partir de agora não mexo mais com moldagens analógicas convencionais, só vou trabalhar com moldagens de fluxo digital, porque é muito mais fácil. E esse é um engano que a gente tem. Não é mais fácil. Ele não é mais fácil. Você tem uma curva de aprendizado que eu ficava escutando sobre essa tal dessa curva de aprendizado e eu não dava tanta atenção para essa curva de aprendizado, pois eu digo que até hoje eu estou ainda na curva de aprendizado, porque você tem tanta coisa para aprender de ferramenta dentro do scanner, porque o scanner, além da dificuldade de se fazer o próprio escaneamento, o scanner ele vai soltando atualizações e essas atualizações vai soltando cada vez mais ferramentas. Essas ferramentas, lógico, vêm para te facilitar a vida. Mas se você não estudar como funcionam essas ferramentas, não adianta você tê-las na tela e não saber utilizar. Então vamos lá. Quanto a tempo de escaneamento, que é o que eu vou chamar a atenção, quando a gente começou a fazer os escaneamentos, então esses dando escaneamento aqui, ó, no caso, minutos e 40 segundos. Professor, eu acho que deu uma travadinha. Deu uma travada? Em que imagem que tá? Acho que quando o senhor ia começar a falar esse slide, deu uma travadinha no áudio. E acho que tem gente tentando entrar também. Deixa eu fechar, então, novamente. Gabriel? Tem mais alguém? Vou voltar para a apresentação. Como que está a imagem aí, Diogo? É a imagem da arcada superior de um escaneamento? Aham. Ok. Então vamos continuar. Bem, então, o que eu estava falando para vocês é o tempo que se leva para fazer um escaneamento. Quando você começa a trabalhar com scanner intraoral, eu tinha arcada que eu levava 6 minutos, 5 minutos, e você vê que não está legal, e aí você tem que apagar uma parte dela e começar de novo. Então, vai se gastando muito tempo. Então, vocês olhem aqui, nesta arcada superior, quanto tempo foi gasto. Eu quero reduzir esse tempo ainda. 3 minutos e 40 segundos. Esse é o desafio diário, você ter um escaneamento cada vez mais rápido, que se distancie da experiência de uma moldagem convencional, para você realmente dizer, não, eu tenho uma vantagem em mãos, que é o scanner intraoral. E esse outro número que tem aqui, 3.688, é a quantidade do número, vamos dizer assim, como se fosse de fotografias, que vai montando a malha. Então, são quantos triângulos existem aqui para se fazer a malha para obter a imagem digital. Da imagem, vou voltar aqui, da imagem anterior, vou chamar atenção para isso daqui, está faltando central. Então,
O esquembare que foi citado nos trabalhos aí é essa peça aqui, ó, que dependendo da marca do implante que foi colocado, você vai ter um esquembare específico para encaixar e travar ali dentro do implante. Então, existem, além dos esquembares com várias marcas diferentes, existem as larguras diferentes. Então, você tem que adquirir esses esquembares. Por exemplo, se é um implante com plataforma 4.8 RN da Straumann, mas você tem outras plataformas que é 6.5, mas você tem outras plataformas que é 3.3. Então, vai depender muito da marca, do tipo e da largura. E também se é diretamente um escaneamento em cima de um pilar, de um abattement ou intermediário, ou se é um escaneamento diretamente sobre implante. Então, aqui a arcada inferior. Olha lá quanto tempo eu levei para escanear a arcada inferior. 2 minutos e 35 segundos. Aí ele faz agora, olha, no último passo é o escaneamento da mordida. Então, ele fica lá com a arcada superior e inferior no ar, mas a máquina, ela não sabe ainda como que se encaixam as duas arcadas. Então, você vem aqui, faz, olha lá, acompanhando a seta, faz o escaneamento de um lado e depois escaneamento do outro, né? O escaneamento de um lado, quando ele dá esse sinal verde, essa coloração verde, significa que ele já conseguiu entender como é que se encaixa um lado. E depois, quando você vai para o outro lado, você vai mais para confirmar. Porque se você somente escanear, no começo eu achava que era assim. Você só escaneava um lado, leu o jeito que se encaixa, ok, estava satisfatório. Só que vinha muito ajuste para fazer a parte quando essa vinha do laboratório. Aí que eu fui entender, e também o próprio scanner, ele lançou que você teria que fazer escaneamento de um lado e escaneamento do outro. Além disso, existe também aqui, ó, se você não conseguir fazer, se a máquina não fizer isso automaticamente, você pode fazer manualmente, dando pontos de referência. Então, por exemplo, você vem lá, no scanner, lá quando eu estava fazendo a captura da mordida, eu marco aqui, ó, ponto 1 aqui nessa área. Daí vou lá no modelo, nesse scanner, no escaneamento do superior, e marco ponto 1 também aqui. Depois ponto 2. Então é na vestibular bem aqui do canino do 33. Então vou lá, marco aqui da mordida esse ponto 2 e vou lá no escaneamento da arcada inferior e marco ponto 2 aqui. Aí ele casa... Sim? Desculpa, tem mais gente tentando entrar. Tá, deixa eu ver aqui. Cadê? Não tá aparecendo aqui para mim, hein? Oi, Talvez Ana. aqui passou bastante tempo, às vezes seria bom avisar para o pessoal, então tentar entrar agora. Tá, pessoal, quem tiver... Alguém que pode avisar os outros aí para poder tentar entrar. Pode deixar que eu aviso. Tá, obrigado, Fer. Qualquer coisa daí me interrompe, tá? Tudo bem? Continuo? Eu falei para eles tentarem e avisarem quando tentasse entrar, daí eu te aviso. Tá, o Sérgio. Mais alguém, será? Bom, vou Acho que continuar, pode continuar, isso. tá? Qualquer coisa me avisa, daí eu interrompo. Opa, calma aí.
Acho que são eles. Ah, tá, mais. Será que deu? Acho que pode continuar, Eduardo. Tá, obrigado. Bem, e aí, pessoal, esqueci de pegar e falar para vocês. Então, qual tempo foi tomado para registrar? Ó, toda essa área em verde é quando você coloca o scanner, pede para o paciente morder, sem muita força, apenas encaixar os dentes e você começa a fazer escaneamento, ó, varrendo toda essa área que está respectiva em verde. Quando o scanner dá um sinal sonoro e essa área deixa de ser cinza e fica verde, ok, ele entendeu como se encaixa. Isso levou 20 segundos de um lado e 10 segundos do outro, com 142 frames. Então, o total, 7 minutos e 32 segundos. Então, vocês podem pensar assim, nossa, é rápido demais. Não é bem assim, né? Às vezes você tem que pegar e deletar algumas partes e voltar a escanear de novo. Às vezes o scanner ele se perde, então, por exemplo, você está lá fazendo o escaneamento da arcada superior. Principalmente quando você vai para a área gengival ali, que você quer às vezes pegar uma parte do palato, ou você quer pegar um pouco do limite na vestibular ali entre dente e gengiva, você precisa pegar um fundo de vestíbulo, o scanner ele se perde muito facilmente. E quando você vê, ele está cruzando imagens que aquilo lá fica, vamos dizer assim, imprestável. Aí você tem que deletar, apagar toda aquela parte e começar de novo. Então, existem os problemas nesse processo. Ó, só para mostrar um outro caso, né, para vocês sentirem, porque até agora foi foto. Então, o elemento selecionado é o elemento 26. Um implante Straumann, eu acho que deve ser um WN ou um RN, 4.8, 4.8. Ó, mandíbula. Aqui eu apaguei a mandíbula. Agora com o Schembari posicionado, só para mostrar a imagem, não está sendo feito o escaneamento, está mostrando o resultado do escaneamento. A oclusão de um lado. E o escaneamento da oclusão do outro lado. Ó, só essa área já foi suficiente para ele ler como se encaixa o superior com o inferior. Vocês veem que tem áreas ali que são falhas, né? Então, por mais que você tenha passado com o scanner, ele passou, ele mostrou que tinha lido, mas ao final, quando você para de escanear, às vezes ficam essas lacunas. E todas essas partes aqui que vocês veem de ruga, como se tivesse a superfície do dente enrugado, isso é por causa do brilho, do alto brilho da superfície, que daí o scanner ele gera essas imperfeições. Então, esse daqui é um outro caso. Deixa eu até parar. Opa, desculpa. Esse é um outro caso que eu quero chamar a atenção do seguinte. Unitários, a gente tem feito escaneamento praticamente 100% de unitários com escaneamento. Ponte fixa,
A gente está começando a trabalhar com ponte fixa agora com escaneamento. Por quê? Porque já na própria moldagem convencional, você fazer ponte fixa que esteja 100% passiva no parafusamento de uma infraestrutura metálica sobre os implantes já é difícil. Você sempre fica na dúvida, será que essa estrutura ela vai assentar passivamente quando eu faço uma moldagem convencional? E quando eu faço um escaneamento? Será que o escaneamento ele vai ser tão preciso que tenha assentamento passivo, que eu não precise ficar apertando o parafuso para assentar essa peça? Então, só para mostrar o vídeo, dessa vez eu pensei, eu vou testar especificamente nesse caso, um escaneamento intraoral. Então, aqui foram posicionados, foi feito o escaneamento já da superior, e agora está sendo feito o escaneamento do esquembare. Olha lá o tempo correndo, ó. 9 segundos, 10 segundos, 11 segundos, os frames que estão sendo tomados. E você tem que pegar e tentar pegar toda a face do esquembare, principalmente essa parte desse bisel do esquembare, que é o que vai dar o posicionamento da parte interna do implante. Porque toda a parte externa, né, e a parte de cima, dá o posicionamento dentro do osso, ok. Mas e para encaixar a prótese? O segredo é esse bisel é que dá o posicionamento interno do implante. Então, para unitários, não tem muito problema, mas para ponte fixa, ainda nós estamos no caminho, né? Estamos experimentando. E aí, foi feita a estrutura. Então, lembrem que tinha uma restauração de amálgama nesse canino lá nos escaneamentos? Ó, a infraestrutura aqui foi fotografada, já posicionada, tá com um vedamento provisório. Na fabricação, então foi feito o levantamento do modelo 3D, e sobre o modelo 3D, então, é encaixado os análogos dentro dessa infraestrutura de resina, e aí se faz digitalmente a escultura dessa estrutura num programa chamado Exocad. Daí ela constrói a visão interna dessa infraestrutura, posicionado na boca, uma visão vestibular. E aqui, já aplicado a cerâmica, o resultado final. Então, o que é prótese sobre implante para essa paciente? É este dente aqui, o 26, ponte pilar 24, nesta área aqui, o molar, o 16, este daqui e este daqui também são sobre implante. Radiograficamente, foi feito a verificação da infraestrutura, então a gente tem aqui duas radiografias, um ângulo um pouquinho diferente uma da outra, então a gente observa aqui uma adaptação, às vezes por causa de polimento, às vezes acaba tendo um pouquinho desse degrau aqui, mas não é uma falta de adaptação de passividade. Às vezes é o acabamento em que é feito um polimento um pouquinho excessivo e acaba gerando um pouquinho de degrau aqui. Mas em termos de sensação de passividade, essa peça ela me chamou bastante atenção, foi ao ponto que eu peguei e conduzi para fazer o escaneamento da própria peça posicionada com os análogos,
de um gabarito que foi feito sobre esses... o gabarito foi feito sobre na boca, para verificar o posicionamento dos análogos também. E a própria peça definitiva dela, que não está aqui na imagem, também foi feito um escaneamento. E aí, a imagem, o que eu pedi? Eu pedi para fazer uma sobreposição das 3 imagens. Então, olhem lá. Eu pedi para fazer sobreposição dos provisórios, eu pedi para fazer sobreposição dos definitivos, da peça definitiva final, e pedi para fazer a sobreposição do gabarito. Então, vocês estão vendo esse ponto aqui? O protético, ele pegou e fez esse ponto aqui como referência, só que eu queria que ele tivesse feito aqui na ponta, tá? Mas como foi muito em cima da hora, né, o resultado dessa fotografia, eu vou pedir depois desta ponta aqui, que é mais crítica. Então, qual é? Olha lá na tabela. A tabela aqui está em milímetros, correto? Então, em milímetros, eu poderia pensar assim. Quanto tem de diferença, quanto teve de diferença no posicionamento entre a linha azul, que são os provisórios, parafusados, né, os análogos parafusados no provisório, com os análogos parafusados no definitivo. Essa distância foi de 0,017 milímetros de diferença. Quanto ao gabarito que foi feito na boca, a distância ela já foi um pouco maior, foi 0,060 milímetros de diferença. E entre os provisórios e o Duralei, né, o gabarito, foi de 0,07. Então, aqui, o que eu posso pensar assim é, clinicamente, eu não consigo sentir uma diferença de assentar essa peça, a infraestrutura da prova, e ficou, para mim, na sensação manual, 100% passiva, e ficar pensando que existe esta, vamos dizer assim, uma pequena diferença, né, na sobreposição de imagens dos análogos quando parafusados em diferentes estruturas, quando parafusados sobre os provisórios, quando parafusados sobre o definitivo, que foi a peça final, e quando parafusado só como uma contraprova no gabarito, né, que você pega e coloca o poste de moldagem. O gabarito é o poste de moldagem posicionado nos implantes e feito a união com... Eu escrevi aqui Duralei, mas não é o Duralei, é o Pattern, que é a resina que tem maior precisão. Então, volto na mesma questão lá dos trabalhos científicos que foram apresentados lá de Tufts, que é, na literatura, cientificamente, existe diferença? Existe. Mas ela é detectável uma desadaptação na sonda? Na sonda, ela não é detectável. Apesar de até vocês terem visto aquela imagem, né, do Duralei, aliás, desculpa, da... Paula, você que está aí. Essa imagem, né, que foi apresentada daquele coping instalado sobre o preparo metálico, aquele gap, o coping ele estava completamente assentado. Prof, consegue me ouvir? Sim. Sim, ele estava sentado, nós fizemos a pressão digital antes, e daí utilizamos aquele gel para fixar. Certo. Então, eles não estavam 100% assentados porque não teve nenhum cimento, mas foi mantida essa pressão na mensuração. Ah, então foi mantida a pressão. É porque chama atenção, né? Porque tem um gap muito grande visual. Né? Depende. Alguns sim.
Alguns sim. Certo. Ah, então tá. Bom, mas era voltando. Obrigado, Paula. Voltando à discussão, clinicamente, a gente não sente essa diferença, né? E não é uma questão de sentir a diferença com cimento. Não, eu digo que na prova da peça você não sente essa diferença. Então, não existe cimento lá dentro que faça uma correção de um gap. Não é essa a análise que eu estou colocando aqui. Mas é de você pegar e sentir mesmo que tanto no parafusamento de uma peça de 3 elementos, quanto na prova de uma estrutura de cerâmica sobre um preparo que foi feito a obtenção por digital com um scanner intraoral e que foi obtido a peça cerâmica também com um método digital, você não sente essa diferença. Então, concluindo aqui o trabalho, o que eu quero deixar para vocês, e que vocês devem talvez estar com a cabeça pensando, digital ou não? Digital ou convencional? Parto para o digital? A questão o que eu diria para vocês do balanço da experiência quando o título foi colocado lá, primeiras impressões, é um sentido dúbio, né? Porque você fala da impressão mesmo, que existe impressora 3D, e qual é a nossa impressão? A impressão é que, hoje, se eu fosse pensar categoricamente, eu continuo a trabalhar com digital, se eu não tivesse pensado na parte financeira, eu continuaria com tratamento digital? Eu falo para vocês, eu continuaria. Eu continuaria porque, como eu disse para vocês, clinicamente, os trabalhos científicos até mostram essas diferenças, mas você não tem essa sensação de que existe. Então, quando um trabalho científico fala que a diferença aceitável é de 130 e poucos nanômetros de diferença, é o clinicamente aceitável, eu fico na dúvida. Quando que a gente consegue, num trabalho analógico, só que entendam que para você conseguir aquele trabalho analógico com 130 micrômetros de diferença, você tem que ter um trabalho de excelência na questão de moldagem muito precisa, vazamento com gesso muito preciso, um gesso livre de bolhas, um gesso extremamente controlado, uma produção de peças extremamente controlada em relação a revestimento, quanto que esse revestimento expande, quanto que o metal, na hora de fazer a fundição, expande, quanto que ele contrai. Então, esse procedimento padrão, que seria de excelência, para você ter 139 micrômetros de diferença, que seria o clinicamente aceitável, isso eu falo para vocês, é praticamente quase que impossível. Você tem, num trabalho onde você tem um controle 100% em cima das variáveis, mas a gente sabe que hoje, no clínico, o usual, é difícil você ter conseguir um trabalho analógico com 139 micrômetros de diferença. Isso é impossível. Então, eu diria que acaba quase que ficando elas por elas, você trabalhar em termos de precisão de adaptação, trabalhar no sistema analógico com o sistema digital. O que diferencia vai ser você ter, talvez, a tecnologia ao seu favor, mas não, por enquanto, eu diria, não um resultado superior a um procedimento analógico, tá? Então, isso aqui é ainda do trabalho do Exocad, mas eu nem vou passar esse vídeo, porque esse vídeo ele está um pouco alterado, mas, resumindo, esse vídeo era para demonstrar justamente isso daqui, ó. A diferença entre essas três escaneamentos, mas as fotos, elas ficaram melhores do que esse vídeo, que ele ficou um pouco distorcido, então eu nem vou reproduzir o vídeo, tá? Então, aqui, eu finalizo a minha apresentação fazendo agradecimento. Agora já tem um nome que eu deveria incluir aqui, que é do Diogo, que está presente, né? Diogo, que já está participando aí do grupo de discussão e as produções digitais.
Então, a Paula, que fez o trabalho de conclusão de curso, que foi citado aqui na apresentação, a Érica também, que fez o segundo trabalho, a residente já formada, Rafaela, a Jéssica Andriato, que também ajudou nos escaneamentos que foram feitos por esses trabalhos, e ao laboratório, né, o TGS, que é o proprietário é o Tiago, e o técnico o cadista é o Idevan. Tá? Então, finalizo aqui minha apresentação, e a partir de agora a gente abre para as perguntas. Muito bom, Eduardo. Muito boa aula, né? Acho que foi a aula mais esperada aí do curso todo, né? Do fluxo digital. O legal é que você traz para a gente a experiência mesmo que você tem no consultório com isso, né? Com esse equipamento. Então, muito bacana. Obrigado, Fer, mas é assim, é a experiência que eu falo assim, é uma experiência ainda que eu preciso caminhar muito ainda, sabe? Tem muita coisa ainda para aprender. Talvez nessa questão do caminho do aprendizado, talvez eu consiga conquistar um pouquinho mais em termos de, talvez, de precisão, ou talvez um pouco mais de rapidez, e por aí vai. Eduardo, Sim, Sérgio. posso acrescentar alguma coisa aí também? Lógico, deve. Eu vou acrescentar um outro lado, tá? O lado do paciente, Sim. que eu tive o prazer de você me dar essa experiência. É verdade, é verdade. Quando você fez um trabalho para mim. É verdade. E aí eu vou te falar uma coisa. Rapaz, tem aqui o pessoal, os residentes já passaram por situações de ter travado a moldeira na boca do paciente. É uma situação bastante desconfortável. Muitas vezes o paciente chega a ficar apavorado, né, e você demora para resolver. Isso. Né? E a experiência que eu tive com você lá, com o aparelho seu, que você fez o trabalho comigo, é que só aquela tranquilidade que o paciente fica nessa situação, eu acho que já compensa os resultados que tem hoje em dia, e que com certeza isso vai fazer as indústrias, as empresas, né, a tentarem desenvolver melhor, mais ainda, como eles já fizeram em outras situações que a gente tem aí, e eu acredito que isso é o futuro. Com certeza. Tá? Porque o conforto para o paciente é um diferencial que nenhuma outra situação você vai conseguir encontrar. Entendeu? Parabéns pela aula aí. Desculpa eu não poder ter ficado aí no começo, mas aí depois eu pegar uma parte. Parabéns pelo trabalho que você faz nessa área. Não precisa de um investimento grande, a gente sempre conversa sobre isso. E você é um cara que investe na sua carreira, nos seus trabalhos. E parabéns, tá? Obrigado, obrigado. Sobre essa questão até do conforto, como falei para vocês, o paciente que está em tratamento ortodôntico e precisa colocar um provisório para servir como ancoragem, às vezes, você faz o escaneamento com um aparelho ortodôntico em boca, você não precisa pedir para remover, e você não precisa também isolar, né, com cera ou com silicona os brackets do paciente. Essa é uma das vantagens. Agora, em relação ao conforto, eu tenho que salientar uma coisa. Quando você vai fazer o escaneamento de um preparo de dentes, você tem que fazer o afastamento com fio afastador. Isso daí você não tem saída, infelizmente. Ainda é uma parte do desconforto. É uma parte do desconforto, mas ela está com os dias contados. Ela está com os dias contados quando surgir a próxima geração de scanners intraorais, que eu tive num curso em Berna, em 2016, ou 2015, eu acho que eu fui para o Education Week, e lá eu encontrei uma professora da Alemanha. E essa professora da Alemanha, ela estava relatando para mim que eles estavam desenvolvendo uma outra geração de scanners
que não era só a captura da superfície através de imagem, mas ele era conjugado com ultrassom. Então, era um scanner que capturava a superfície, mas era ultrassom também ao mesmo tempo, que ele detectava diferentes tipos de estrutura. Então, por exemplo, se o término do dente tivesse subgengival, não era necessário fazer afastamento gengival, porque ele conseguia detectar a diferença de densidade entre gengiva e entre dente. Uhum. O afastamento gengival é uma coisa desconfortável, viu? Bastante. Mas assim, está evoluindo muito, né? A gente não pode parar, tem que a toda hora estar procurando conhecer aí alguma coisa que vai surgindo no mercado. Algumas não vão sobreviver, mas com certeza vai ser sempre para frente, sempre vai ter algo mais tecnológico que consiga trazer algum benefício, seja para o paciente, ou seja para o dentista, ou seja para o técnico, algo que facilite e que possibilite, né, que você faça um trabalho mais preciso. Sempre a precisão é o maior objetivo disso tudo, né? Com certeza. E eu não vejo a hora do que eu já presenciei, que são as impressoras 3D para prótese total. Que se faz prótese Eu vi alguma coisa na de uma forma internet. bem rápida. Eu vi alguma coisa na internet, eu peguei alguns vídeos aí, eu vi sobre isso. Uma hora eu vou passar um para você. Eu Tá. peguei, é bem bacana. Ah, legal. Eles fazem a estrutura separada, o dente E a gente... e a base, né? Isso, E aí depois une tudo. isso. É bem legal. Eu gostei, vi o vídeo disso. Né? A coisa está desenvolvendo muito, rapaz. Se você pegar, eu tive, antes de dar aula, eu tive conversando com o Tiago, do laboratório que você citou aqui, o Tiago Certo, Gomes da TGS. Silva. Isto. E aí eu fui lá e ele mostrou umas coisas, é impressionante, rapaz. É uma forma, camada como eles vão imprimindo, né? Tem também aquela impressora de cobalto cromo, cara. É impressionante aquilo, a laser. Então, eu cheguei a comentar isso, que existe isso também. Então é uma coisa bem. É o futuro, né? A gente vai ter que estar correndo atrás dele. É, E verdade. você tá aí, você é um cara que gosta de corrida, né? Então, Eu fico correndo atrás de tecnologia. você está sempre correndo, seja a pé ou de bicicleta, ou seja lá do que for preciso, você vai atrás do que mais que aquela tecnologia de ponta. Parabéns. Obrigado, Sérgio. Mas não esquecendo que também isso daí, quem construiu também tem dedo seu aí, né? O Por Sérgio quê? foi meu professor. O quê? Não lembro. Não lembra? Não, o que é? Os professores inspiram, né? Os novos professores. Ah, eu sou o novo, você está falando? Isso. Você gostou da pintura que eu fiz no cabelo? Não vi. Pintei de cinza, rapaz. Tá na moda. Ah, é? Depois eu vejo, então. Tô brincando. É natural. Mas, parabéns, cara. O pessoal, com certeza, teve muito proveito. Mais, tem algum questionamento? Oi, professor. Aqui é o Luiz. Queria primeiro parabenizar pela sua aula. Obrigado. Você é uma referência nesse assunto aqui em Maringá, região, né? A gente sempre lembra do seu nome quando se trata desse assunto. E eu tenho uma dúvida, na verdade, é que eu vi em algumas partes da sua aula que os escambares, ou aquele bisel de escambare, às vezes estava por vestibular, às vezes ele estava por lingual palatina. Tem diferença? Tem problema ou ele sempre tem... Ótima pergunta. Olha, na verdade, não tem diferença, porque você pegar e colocar por vestibular, ele imagina assim, você tem lá especificamente o que foi mostrado, que é o da Straum. Ele tem um octógono interno, né?
Então, ele pode ficar, aquele bisel, ele pode ficar em 8 diferentes posições. Eles recomendam que ele fique voltado para vestibular, de preferência. Mas o motivo do porquê, até hoje eu não sei. Dizem que é para facilitar a captura. Então, eu poderia dizer assim, que se você pegar e deixar talvez por mesial, que esteja um dente vizinho natural, você pode ter um pouquinho de dificuldade para capturar a parte do bisel. Mas ela estando por vestibular ou por lingual palatina, eu não vejo problema. Não tive nenhum problema concreto por ter o bisel voltado para uma face que fosse livre de dentes. Entendi. Ótimo, bom saber, professor. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, Sim? se o arquivo do escaneamento fosse em OBJ, melhoraria a precisão do escaneamento, já que mexeria no mesh dele? Olha, honestamente eu não sei responder essa pergunta. Se é a diferença entre um OBJ e um STL, né? Aham. Não sei. Obrigado. Professor, surgiu uma dúvida aqui, relacionada, claro, à odontologia digital. Tem alguns casos que a gente vê na literatura de protocolo zircônia, né? Certo. Eu fiquei imaginando, a gente sempre, quando faz protocolo, faz algum ajuste oclusal. Como que a gente faz o ajuste oclusal do óxido de zircônia? Porque ele teoricamente, ele... O laboratório me orientou foi o seguinte: naquele caso daquele protocolo de zircônia superior, eu tinha a parte bilateral posterior e inferior para reabilitar também. E ali a oclusal, ela foi feita em cerâmica da inferior. Então eu tinha como fazer ajuste na cerâmica do inferior. O que o laboratório me recomendou foi que eu não tocasse na oclusal do superior, porque já estava desenhado para ficar daquele jeito, mas que se por um acaso, aí vem, acho que o ponto-chave do que o laboratório falou e talvez da resposta do que você quer. Se por um acaso eu fosse obrigado a pegar e fazer algum desgaste na superior, na estrutura da zircônia, ela teria que voltar para o forno. Entendi. Entendeu? Eu não poderia fazer o ajuste na zircônia e deixar a paciente com a peça. Entendi, professor. Obrigado. Entendeu? Foi uma ótima pergunta, muito boa. Obrigado. Mais alguém? Pessoal, se não tem mais... Oi. Acho que o pessoal está satisfeito. Então tá. Ninguém se manifestou. Então, me despeço aqui de vocês, agradecendo pela oportunidade, pelo prestígio que vocês ficaram aí assistindo, principalmente logo depois de um feriado, né, com bastante atenção. Para todos que estão na apresentação, eu não coloquei meu e-mail aí, mas vocês devem ter Eduardo, Sim. Você comentou sobre a avaliação? Eu mandei para você as questões ontem, ou antes de ontem. Então amanhã eu devo fazer e amanhã é quarta, a partir de quinta-feira fica aberto por uma semana. Combinado com todos? Tá? Então tá bom. É isso. Tá? Eu montei lá 5 questões lá para a aula passada. Tá bom. Tá bom? Você quer montar mais 5 para essa aula? Hã? Você não quer colocar mais 5 para essa aula? Eu espero. Aí depois eu formulo mais 5 para essa aula. Então eu mais um dia para abrir, tá? Tá bom.
Ok, Eu coloco no grupo de WhatsApp eu coloco quando foi aberto, certo. tá bom? Tá bom, Então me envia lá, não esquece de enviar. tá bom, Sérgio. Então é só, né? Sim. Eduardo, também agradeço, muito obrigada, viu? Ótima Obrigado a aula. você, Fer. Também peço desculpas que no começo eu não entrei. Eu não sei porque eu fiquei na cabeça que não ia ter essa semana e só ia ter segunda-feira que vem. Não, fica Acho tranquilo. que o Sérgio falou exatamente isso. Não vai ser na segunda, vai ser na terça. E acho que eu mentalizei que era na outra semana. Não, fica tranquilo aí. Tranquilo. Deu tudo certo, Que bom. tá bom? Obrigado por tudo também, Fernanda. Ah, imagina. Luiz, todo o É, pessoal aí, né? Nós estamos isso. encerrando, né, na verdade, o curso. Hoje é o último dia, última aula, mas tem mais uma atividade que é a prova, né, a avaliação. Mas, ó, parabéns para Fernanda, parabéns para o Luiz, para Eduardo, para o Patrick, que a gente não viu mais ele, né? Mas manda para ele lá, Fernanda, você que conhece mais, tem mais contato, manda um abração, parabéns pela conclusão aí do curso todo, que todos colaboraram. Eu acho que foi muito legal, assim. No início a gente teve Foi uma mais. experiência muito bacana. Eu acho que a Foi gente uma tem experiência. que depois fazer um balanço de tudo aí, e aí, quem sabe, tentar de novo, mais uma vez, oferecer aí, porque o pessoal, eu acredito que tenha gostado, viu? Eu também acredito que sim. E só deu certo porque todo mundo colaborou, né? Então é isso que eu acho que é importante a gente falar. E que os alunos também abraçaram essa ideia aí. É, vamos sim, vamos pensar em continuar fazer um outro aí, mais para frente. Aí. Valeu, pessoal. Boa noite para todos, bom descanso. Noite. Boa semana. Boa noite, Valeu. pessoal. Boa Tchau. noite, um abraço. Eduardo, não esquece de terminar de gravar, senão a aula fica com 5 horas, Ah, tá bom. tá? Abraço, tchau. Abraço, tchau.